Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. É um prazer receber todos vocês aqui. Pessoas muito queridas, que estão sempre conosco. Pessoas que só vieram hoje para esse evento maravilhoso que a gente está acolhendo aqui na casa. E pessoas que fazia tempo que não viam e que é um grande prazer recebê-los novamente, viu? É uma questão mesmo de muita alegria. Estamos aqui reunidos hoje para o lançamento de um livro de queridos amigos. E bem sabemos que a escola, que a doutrina espírita propõe para todos nós, precisa ter uma leitura responsável, uma leitura edificante. Então é sempre uma noite de muito júbilo, de muita alegria, o lançamento de um livro. Boa noite. Agora foi. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Fiz até um roteirinho aqui, porque eu sou muito emotivo, eu tinha certeza que ia acabar ficando muito nervoso, muito emotivo, então fiz uma colinha aqui para seguir. Estava reparando aqui no cartaz, tá errado o nome aqui, viu, gente? É Emanuel, né, tio? Emanuel. Podia ter um M a mais aqui, aí ficaria Emmanuel. Já pensou? O Breno escreveu com Emmanuel, aí ia vender. Aí ia vender que nem água. Mas também a história diz, né, que meu avô queria colocar o nome dele de Emmanuel. Mas o cartorário não deixou, né? Não entendi, pois é Manuel. Mas tá aí. Bem, pessoal, eu tô tão feliz. Pode aumentar um pouquinho mais, tá falando que o pessoal do fundo não tá ouvindo. Minha voz, ela é muito fraca, né? Ó, até falha. Como o livro foi escrito por dois, nós vamos dividir a noite em duas partes. Primeiro vocês vão resgatar dívidas, quitar dívidas com Deus, resgatar o karma, né? Vão sofrer me ouvindo. Depois, como prêmio, vocês vão ter o prazer de ouvir o meu tio falar algumas palavras aí sobre o livro. E apesar da obra ser singela, né, modesta, eu fiz aqui uma listinha das pessoas que eu tenho que agradecer. Ao Fernando, ao Silvio, ao Claudino, que ajudaram na transmissão que nós estamos fazendo ao vivo, né, na internet. Nós temos o site A Vida no Mundo Espiritual, que é seguido por muita gente. Então a gente queria transmitir ao vivo para outras pessoas terem acesso. Então eu queria agradecer a eles. Ao Paulo, que cantou e acertou na música, falou, é surpresa. E a banda, eu adoro a banda Legião Urbana, então foi muito legal mesmo vê-lo cantar essa música. A Rosinha chegou? Cadê a Rosinha? Não... A Rosinha lá. Agradecendo a senhora por tudo, por esse carinho que a senhora dá pra gente. A Cris, né, por nos permitir, por sempre estar tão amiga, tão solícita. A Sônia, cadê a Sônia? Tá por aí? Por ter ajudado a organizar tudo, por ser uma grande companheira na ONG. Né? A todo mundo do NEAP, que me atura aí, nós temos um grupo no Zap Zap, eu não paro. Né? Tá vendo? Não é só lá, não. É em todos os grupos, eu fico incomodando todo mundo sempre. Né? Ao pessoal do SEMEAR, tem muita gente aqui do SEMEAR também, queria agradecer. E agradecer aos amigos que inclusive não são espíritas e vieram prestigiar. Sei que é pela amizade, saíram da zona de conforto, vieram até aqui no centro espírita, às vezes é uma filosofia diferente da deles, e vieram pela amizade. Então eu queria agradecer, sou muito grato por tudo isso. Não poderia deixar de agradecer a principal pessoa, que é a minha esposa. Infelizmente ela não está aqui, a Larissa está a trabalho em São Paulo, mas está acompanhando a gente pelo YouTube. Não foi à toa que eu queria transmitir ao vivo, também é para ela. Né? Infelizmente ela não pôde vir. E não podemos deixar de agradecer a Deus. Né? Deus, que é o nosso Pai Criador, que nos permite que, mesmo espíritos imperfeitos, lutem e trabalhem para ajudar os seus irmãos. Que Ele abençoe essa noite.
seja uma noite muito gostosa. Eu preparei um textinho para passar para vocês, coisa de 1h30, 2, ninguém está com pressa, né? É rapidinho. Eu estou brincando. Vamos lá. Antes de entrar no assunto do livro, vou passar um videozinho muito interessante. Ele mostra a história das religiões. Porque às vezes a gente fica muito preso no hoje, né? Às vezes 500 anos parece uma eternidade. Mas um dado interessante é que a humanidade surgiu, a espécie humana surgiu há pelo menos 500 mil anos. 500 mil anos atrás. Agora reparem no mapa mundi das religiões. E percebam as datas. Começaram de 7.000 anos para frente. E o que tinha antes? É interessante pensar sobre isso. Vamos ver. Esse é o mapa mundi. Começa primeiro com os hindus. Historicamente é a primeira religião. Ela começa a espalhar. Depois o judaísmo e o Velho Testamento. Só aquele pedacinho ali, pequenininho, né? Nasce o Buda. Aí começa o budismo. Se espalha. Morre Jesus. O outro era nascimento, né? Jesus morreu. No caso dele, começa o cristianismo. Aí já 570 depois do nascimento de Cristo, o nascimento de Maomé. E o Islã nasce. E se expande, né? As outras também vão se expandindo. Começam as cruzadas. Já está perto da gente. Coisa de 1000 anos atrás. E depois, a descoberta da América e a expansão. E aí que o cristianismo, incluindo obviamente os evangélicos, protestantes, católicos, se expande e acaba dominando grande parte, mas tem as outras. Claro que isso são as principais. Tem várias outras correntes. Pode ver que aqui não está o espiritismo, né? Mas temos, o espiritismo estaria dentro do cristianismo. Mas é o mapa aí que nós temos. Peço que guardem essa informação para o futuro, que é daqui 15 minutos. Guarde essa informação, depois eu vou mostrar de novo. Pois bem, estou muito feliz com o livro porque, apesar dele ser simples, ser modesto, uma linguagem muito fácil, e eu trabalhei isso muito com meu tio, acho que a qualidade dele é essa, porque aí é acessível a qualquer um. Até quem não é espírita, quer entender um pouquinho a nossa visão, numa leitura fácil, consegue entender. E quem é espírita e não tem um estudo aprofundado, também numa leitura fácil, consegue compreender o que a gente quer nele. E ele marca o início do fim de uma angústia que nasceu no meu espírito por volta de 2011. Como o pessoal aqui da casa sabe, eu tenho a faculdade do desdobramento. O desdobramento é se projetar para fora do corpo físico. E com isso você interage com a dimensão que está ao nosso lado. Vê os chamados espíritos, visita comunidades, colônias, então você vê isso, né? Desde sempre, desde criança. Quantas foram as vezes que eu, pequenininha, me desdobrei e corri para o quarto da minha mãe, desdobrado, chegava lá assustado, voltava para o corpo e ia de novo, sabe aquelas coisas de filme mesmo? Ficava indo e voltando, assustado, né? E tenho isso desde sempre. Por volta de 2011, eu comecei a psicografar. E o que acontecia? Tanto o que eu via, quanto o que eu psicografava, não batia com o que eu tinha estudado na doutrina espírita. Até então, o meu estudo na doutrina espírita era baseado somente em Kardec. As 5 obras básicas do Kardec. Eu estudava somente eles. Os outros livros eu lia, mas lendo um romance, uma leitura, né? Não prestava atenção. Era uma simples leitura.
E eu vi que eu precisava aprofundar meu estudo no Espiritismo, não só as obras básicas. E fui conversar com o meu tio. E ele falou: você já estudou as obras do André Luiz? Olha quem que é o culpado aí de eu gostar tanto do André Luiz. Eu falei: eu já li. Ele falou: não, não é leu. Você estudou? Eu falei: não, ainda não. Então você vai estudar primeiro André Luiz. São 13 obras. A coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele ainda falou, e eu lembro perfeitamente disso: depois que você estudar André Luiz, todo o resto será perfumaria. Todo o resto será, né, não será tão profundo quanto foi André Luiz. As obras do André Luiz, para quem não é espírita, elas foram psicografadas pelo Chico Xavier em 1950. Em 1950 traz muitas explicações do que a gente está começando a entender agora. Inclusive, por exemplo, ele explica a célula-tronco, no livro Evolução em Dois Mundos, lá em 1950. E eu comecei a estudar. Deu origem, inclusive, ao curso que nós temos aqui de terça-feira. Quem quiser vir amanhã, às 8 horas. Nós estudamos todas as obras em forma de aula expositiva. E, na verdade, deu origem até um outro livro. Já estão todos convidados. Dia 30 de novembro. Não sei, a diretoria ainda não aprovou. Mas vai dar certo por aí. A gente consegue conversar com eles. Lições de Nosso Lar, onde a gente fez um resumo do livro, que ele às vezes é muito difícil para uma leitura. Então é um resumo com uma explicação. Acabou sendo um curso dentro do livro Nosso Lar. E a ideia é fazer isso com as outras obras da coleção. Porém, ainda não achava lógica. Ainda para mim, né, faltava um elemento, faltava algo, não casava. Tudo que eu estudava, tudo que eu lia, tudo que eu via quando me desdobrava, os textos que eu psicografei por intuição no meu mundo espiritual, faltava uma certa lógica, faltava um elemento. E eu sempre enchi muito o saco do meu tio com e-mails, coitado. Agora tem o Zap Zap, mas antes era, agora piorou. Mas antes era por e-mail, porque tudo que eu tinha duro eu mandava para ele, falava isso e aquilo, né? E eu fui perguntando para ele o que estava acontecendo. Até que teve um dia que eu fiz uma pergunta que foi certeira para aquela angústia que eu tinha de não entender o que estava sendo explicado pelos amigos na doutrina espírita e aquilo que eu presenciava. A pergunta foi mais ou menos essa, trouxe aí para vocês. Como pode ser possível cidades, ruas, casas, animais, no chamado mundo espiritual? Ele não é espiritual? E sendo espiritual, ele não é imaterial? Nós vivemos a matéria, o mundo físico, quando desencarnar vai para o mundo espiritual. Então, peraí, se o mundo espiritual lá é outra coisa, que não é matéria. É espiritual, não é material. Né? E eu não estava entendendo, porque todas as obras do espiritismo, né, e aquilo que eu presenciava vendo ao vivo, mostrava a existência de matéria no mundo espiritual. E eu não entendia aquilo. E veio a resposta. Aí ele falou: Breno, quando ele põe assim é que ele já está um pouquinho bravo. Ele é um espanhol bravo, né? Quando ele põe Brenão, ele ainda está calmo. Agora, Breno é que eu já falei muito, já está querendo. Já imagina ele nervoso respondendo. O mundo espiritual não é espiritual propriamente dito. É só um nome, um rótulo. Ele é tão material quanto aqui. O que muda é a composição da matéria. Leia a questão 27 do O Livro dos Espíritos. Leia a respeito da Trindade Universal. Daí eu fui lá lendo. Eu peguei e fui correndo lá ver o livro. Ele está lá na questão 27 do O Livro dos Espíritos. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. E qual que é a resposta? Dos espíritos superiores? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a chamada Trindade Universal. Deus, Espírito e matéria. Se o mundo espiritual não é Deus, e se o mundo espiritual não é Espírito, ele é matéria.
Ele tem que ser matéria. E isso foi para mim uma luz espantosa. Quando eu consegui entender que o mundo espiritual é material, é concreto, é uma dimensão paralela à nossa, tudo passou a fazer sentido. Tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha escrito, tudo que eu tinha psicografado, ficou óbvio, né? As obras do André Luiz, do Emmanuel, da Ivone, do Divaldo, de todo mundo. Ficou muito claro, muito fácil de compreender o que estava ali, além dos meus desdobramentos. Só que aí nasceu a angústia que eu falei para vocês. Porque eu frequento o centro espírita desde a barriga da minha mãe. Provavelmente antes de reencarnar. E eu não tinha visto ninguém falar disso no centro espírita. O centro espírita não estuda as obras de André Luiz da forma que André Luiz trouxe. A gente usa as nossas concepções antigas para analisar o que ele trouxe. Minha vontade era ficar lá na porta falando para todo mundo, gente, o mundo espiritual é concreto. Eu ia acabar sendo internado, né? Não ia estar aqui hoje, ia ter sido internado. Graças a Deus que eu não fiz isso. E depois, né, foi acalmando, assisti algumas palestras de espíritas conhecidos, né? Aqui mesmo, Richard Simonetti. Richard Simonetti, né? Ele falou do assunto. Peguei todas as obras antigas, li, está claro lá. Peguei as obras novas, até de alguns médios contestados, está claro lá. E aí, então, minha angústia diminuiu um pouco, mas ficou isso em mim. Por que que é tão difícil, por que que é tão complicado a gente se desprender de uma visão mistificada ou mitificada, eu sou capaz de falar sobre isso. Por que que é tão difícil a gente compreender que as palavras, os rótulos, céu, inferno, umbral, mundo espiritual, foram termos utilizados na época, para designar as dimensões paralelas à nossa. Que não existe sobrenatural, que não existe imaterial, que não existe mágica. O esforço de Allan Kardec foi esse, foi mostrar para a gente que tudo decorre da lógica. A lei divina, ela é lógica, ela ocorre naturalmente. Por que que é tão difícil a gente entender isso? E aí eu achei uma frase do André Luiz muito interessante, que fala, cada inteligência, ou seja, cada ser, cada espírito, cada pessoa, só recebe da verdade a porção que pode reter. Nós precisamos abrir a nossa mente para esse conhecimento. Como até então eu tinha lido milhares de livros e não tinha ainda aberto a minha mente para isso. Eu li aquilo lá 1000 vezes e não tinha percebido. O livro dos Espíritos, então, 1000 vezes. Eu não tinha percebido, porque eu estava com a mente fechada, engessada, dentro do meu conhecimento tradicional. Olha lá aquele mapa. E aqui embaixo coloquei a linha do tempo. Gente, olhar isso daqui dá outra angústia, eu tenho muitas angústias, né? Olhar aqui dá outra angústia. Pensa nisso daqui, ó. A civilização surgiu... Civilização não. A humanidade surgiu lá por 500 mil anos antes de Cristo. A escrita surgiu há 6 mil anos. Como que eles viviam sem escrita? A gente não vive mais sem o Zap Zap, né? Quem consegue viver sem Zap Zap? Ninguém mais. Como que eles viviam sem escrita aqui, ó? As religiões começaram a partir daqui. Quem quiser entender esse pulo que deu na evolução da humanidade, de até aqui ser praticamente bárbaros e a partir daqui começar a religião e a escrita, lê o livro A Caminho da Verdade, do Emmanuel, pelo Chico Xavier. Ele traz esse conhecimento. É o ponto de vista dele dentro daquilo que ele estudou, mas ele traz esse conhecimento para a gente. E qual que é a questão? 7 mil anos pensando na história da humanidade parece pouca coisa. Só que 7 mil anos, 6 mil anos, 2 mil anos, comparado a 150 anos do Espiritismo, é muita coisa. O Espiritismo tem só 150 anos. As obras do André Luiz têm só 60 anos. Então é uma informação ainda muito nova para nós. Nós estamos nessa vida e nas vidas anteriores com a consciência engessada nesse conhecimento que a gente traz ainda engessado, fechado. A gente veio aqui, né? Para quem é espírita, acredita na reencarnação, a gente vem reencarnando aqui, vendo essa realidade. Aí vem uma informação tão nova, é muito difícil.
O católico chega no espiritismo, fica feliz quando descobre o umbral. Não fica? Descobriu que existe purgatório. Tá vendo? O catolicismo estava errado aí, ó, tem um purgatório. É só uma dimensão das infinitas que tem. Nós procuramos aqui esses elementos no espiritismo, né? O céu, o inferno, o purgatório, porque nós trazemos isso. A pureza doutrinária, uma perseguição, se alguém escreve algo diferente, porque nós trazemos isso das outras vidas e dessa vida mesmo quem veio de outra religião. E essa informação das diferenças de mundo não diminui Deus, não diminui Jesus, não diminui toda a missão de Jesus. Quem lê a Caminho da Verdade vai ver como é complexa, é muito maior até do que a gente pode imaginar. Na verdade, demonstra toda essa complexidade. E o livro, ele vem com essa intenção, contribuir com essa nova visão que está existindo no Espiritismo, desmistificando os principais institutos, o próprio mundo espiritual. Quando a gente consegue desmistificar, quando a gente consegue destruir os mitos, que às vezes surgem, que são necessários para a época, mas é importante destruir, tudo fica mais palpável, tudo fica mais lógico, tudo fica mais natural. Muita gente, e eu me incluo nisso, às vezes vem aqui no centro, seja a palestra da Cris na segunda-feira, sai daqui falando, eu vou ser um espírito de luz. Chega ali na esquina, leva uma fechada, né? Já está saindo do carro para brigar com a pessoa. Por quê? Porque a gente divide muito a religião da nossa vida, porque está muito separado. Quando você traz o conhecimento espírita para uma visão lógica e racional, fica mais palpável, fica lógico. Eu já falei isso, isso eu deixo para outra reencarnação. Não pode. Depois você começa a estudar de uma forma mais profunda, você vê que não tem como fazer isso. Porque a lógica é evoluir. Perda de tempo é perda de tempo, você está perdendo tempo. Por isso que a visão é muito importante que seja desmistificada. É mais lógica, é mais racional, é mais palpável. Você perde, inclusive, o medo, por exemplo, da morte. O medo do desencarne. Porque você sabe que você vai desencarnar e vai continuar vivendo lá na outra dimensão, depois vai voltar nessa, e aí você vai trafegando entre as dimensões e evoluindo. Não precisa ter medo. Não existe morte do espírito. O livro nós suportamos os custos do livro para doar a renda para a ONG Projeto Semear Marília. Aqui é a atividade que nós temos no domingo. No domingo vão os voluntários, nós temos uma escala, quem quiser participar, nós sempre estamos recebendo novos voluntários. E agora, durante a semana, nós começamos atividades. Como a ONG foi crescendo, ganhando mais força, nós conseguimos colocar atividades para as crianças ao longo da semana. Balé, judô, quem quiser. E a renda do livro vai para essa ONG. E agora eu vou falar um pouquinho do meu tio. Agora mais 1 hora falando dele. O currículo dele é muito grande, eu resumi bastante. Ele nasceu em 23 de maio de 1947. O nascimento dele foi tão importante que colocaram o nome lá na avenida em São Paulo de 23 de maio. Tô brincando. Mas poderia ser, né? É só vender. Só ficar repetindo, uma hora vira verdade. E ele iniciou seus estudos aqui, no Núcleo Espírita Amor e Paz. Ocupou diversos cargos na direção desse centro, quando ainda tinha um nome, Amantes da Pobreza. O nome mudou depois, né? Frequentou o centro na barriga da mãe dele, da minha avó. Assim como eu frequentei na barriga da minha mãe. A gente vem, somos filhos dessa casa. Dedicou muitos anos à ministração de palestras e cursos aqui na região de Marília, em Marília e região. Foi diretor de doutrina e ministrador de cursos na comunidade Eurípides Barçanufo, ali na Via Expressa. Em São Paulo, ele passou a atuar no Grupo Espírita Casa do Caminho, onde também ministrou cursos e palestras mensais. Tornou-se bacharel em Direito em 1973, na FADIMA, Faculdade de Direito, que hoje é conhecido como Univem. Foi advogado por 5 anos e depois entrou como juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 79, e aposentou em 2012. Atualmente ele faz o mestrado científico em Ciências Jurídico-Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. E quando naquela cidade ele frequenta a Federação Espírita de Portugal, que é vizinha
na vizinha cidade Amadora. Cidade Amadora? E ele colaborou no curso de terça-feira. Ele foi o revisor do curso. Eu bolava a aula, mandava para ele fazia a revisão, voltava. E assim nós fomos elaborando o curso. Esse é o currículo do meu tio. Agora vou falar um pouquinho dele, pessoa. Ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. O homem, né? A mulher é a esposa, casou comigo. O homem é ele. E, além disso, ele tem uma lucidez espantosa. É espantoso. Quem conversa com ele vê isso. A lucidez que ele tem, a capacidade que ele tem de entender a doutrina espírita e todas as leis que regem o universo é espantoso. Ele está muitos anos na nossa frente. Ele consegue compreender com muita facilidade. E ele aliou essa inteligência e essa lucidez a um estudo profundo da doutrina. 60 anos estudando profundamente a doutrina, para nossa felicidade, para a minha. Então ele consegue, com maestria, juntar o conhecimento de Kardec, o conhecimento de Emmanuel, André Luiz e todas as outras. E aí ele tem essa visão diferenciada. E, por sorte minha, ou destino, é ele que é o meu mentor na doutrina espírita, na vida também, mas aqui nós estamos falando da doutrina espírita, né? Mentor e orientador. Além de sua notória conduta na vida particular, né? Ilibada, honesto, caráter, aí todo mundo já sabe, não preciso nem repetir. Esse é meu tio. O único defeito dele é que até então ele não tinha feito nenhum livro, elaborado nenhum livro. Mas aí eu fui cutucando ele e essa obra saiu. Espero que vocês gostem, quem puder comprar. Agora eu vou passar a palavra para eles, que eu já falei até demais, fiquei empolgado. Obrigado. Alô? Eu sou nascido na primeira metade do século passado. Então, uma coisa como essa, pendurada na orelha, expandindo as vibrações da minha voz, nossa, para mim é um milagre, né? Eu imagino Jesus, no Sermão da Montanha, falando para 5.000 pessoas, e a voz dele se expandindo por todo o vale e sendo ouvida por todos, né? Nós, espíritos imperfeitos como somos, temos que usar esses recursos tecnológicos espantosos da modernidade. Bem, tudo o que o Breno falou, nós temos em direito, no processo, principalmente no processo civil, mas também no processo criminal, uma figura chamada de contradita à testemunha. Quando a testemunha é suspeita de parcialidade, ela é contraditada pelo advogado da parte contrária. E aí o juiz pergunta para a testemunha: você de fato é inimigo capital ou amigo íntimo dessa pessoa? E fala: eu sou muito amigo dela. Então você está impedido de depor. É o que a nossa presidente deveria ter feito, impedido o depoimento dele, porque o depoimento dele, a meu respeito, é suspeito de parcialidade. Porque eu e o Breno, antes do Breno reencarnar, já tínhamos muitos contatos. Antes mesmo da reencarnação dele. Depois que ele reencarnou e com o desencarne trágico do pai dele, meu irmão Breno, ele então ficou grudado em mim e eu nele. Então foi uma coisa assim, tão íntima, que de fato o que ele disse vocês desconsiderem. Não apenas pelo conteúdo,
mas, sobretudo, porque eu, na realidade, sou uma pessoa extremamente imperfeita. Tenho muitos defeitos e ninguém aqui é mais credível do que a palavra da Zuleida, que está comigo há tantos anos. Ela sabe muito bem o raio de pessoa que eu sou. Não é? Mas nós nos esforçamos por sermos melhores. Allan Kardec diz, em O Livro dos Espíritos, que o que caracteriza o verdadeiro espírita é o esforço que ele faz para domar as suas más inclinações e estimular as suas virtudes. Esse esforço eu tenho feito diuturnamente, embora sem muito sucesso, mas vamos fazendo. O que eu queria dizer a respeito do livro é que a mesma angústia que o Breno teve, eu tive também, quando eu era jovenzinho. Eu vim aqui, no então, Amantes da Pobreza, nas aulas da mocidade, e eu tive muitas aulas com Aguinaldo, que era o marido da Rosinha. E antes eu tive aulas com a Rosinha, a nossa doce e inefável Rosinha, que está aqui, e a quem eu sou muito grato pelas aulas que ela me deu. E eu ficava inconformado. Meu pai é, assim como eu, um homem que gosta de polemizar, de discutir. E eu travava com ele sérias discussões a respeito da filosofia espírita. Porque a visão que eu encontrava no centro espírita era diversa da que eu estudava nos livros espíritas. A forma de exposição dos conteúdos filosóficos da doutrina espírita era, como disse o Breno, condicionada pelas crenças que as pessoas já traziam de convicções anteriores para o movimento espírita, quando se tornavam espíritas. Então, eu fiz uma investigação muito grande a respeito da doutrina. E o que mais me angustiou foi a morte. Porque eu assisti pessoas muito queridas e dedicadas à caridade morrerem de forma assim muito sofrida, muito difícil, o sofrimento da família acompanhando aquilo, né? Um exemplo muito claro foi o do Higino Musi Filho. Nossa, eu tinha uma admiração pelo seu Higino, pelo trabalho, um homem rico, podia viver nababescamente, poderia viver com a maior tranquilidade, e ele se dedicava de corpo e alma ao socorro dos infelizes. Não só no movimento espírita propriamente dito, em reuniões mediúnicas, trabalhando com espíritos obsessores, trabalhando com pessoas obsidiadas, mas também e sobretudo no socorro à infância desvalida, no socorro às criaturas que estavam em grandes dificuldades materiais, levando alimentos a pessoas famintas, levando uma nesga de luz, de esperança a quem já estava totalmente desvanecido da vida. E eu vi o seu Higino desencarnar, ele teve câncer. Naquela época, os recursos da medicina eram bastante limitados, né? Os médicos não haviam atingido esse fulgor
da medicina de hoje, né? Então, o sofrimento dele foi, assim, uma coisa fantástica. Eu fui visitá-lo aqui, perto, aqui na rua 7 de setembro, acho que era na 7 de setembro, né? Ali, meu Deus do céu, eu falava, mas Dora, que era a filha dele, por que ele está sofrendo desse jeito? Emanuel, é assim mesmo, né? Com a morte ele vai se libertar, e de fato se libertou. Depois ele se comunicou, tive muitos sonhos com ele. Eu não tenho, infelizmente, a mediunidade que o Breno tem. O Breno, desde criancinha, né, Marionice, sempre foi, como nós dizíamos naquela época, o Breno é muito mediúnico, né? Na verdade, era percepção extrasensorial. Ele tinha a facilidade de perceber coisas além dos 5 sentidos conhecidos do homem. E eu tinha sonhos, tinha intuições com o seu Higino, e vi que ele realmente ficou muito bem no plano espiritual. Mas o fenômeno da morte me acicatou a curiosidade. Eu fui estudar isso, estudei à luz da doutrina espírita profundamente e cheguei a um conhecimento um pouco, como disse o Breno, diferenciado a respeito dessas coisas todas. E concluí que o corpo é uma vestimenta temporária do ser transcendental que nós somos. Deus nos criou para sermos imortais, e nós somos imortais. Nós não morremos. Este corpinho que está aqui, que quando eu olho eu vou cortar a barba, todos os dias de manhã eu levo um susto tremendo, né? Vejo a minha imagem e falo, meu Deus, preciso melhorar isso. Na próxima encarnação, tenho certeza de que eu vou escolher melhor essa composição orgânica. Porque é uma vestimenta. Eu hoje estou com essa camisa quadriculada, porque ela é muito fresquinha. Mas amanhã eu estarei com outra. É uma representação temporária da minha personalidade. E as experiências são vividas para serem aprendidas. Eu descobri que não existe outra forma de você aprender que não fazendo. Você precisa fazer para registrar no computador da sua memória o aprendizado. Enquanto você não fizer, você pode se encher de teorias, mas você não aprenderá efetivamente. E eu descobri, para explicar aí o desencarne doloroso do seu Higino e de outros que eu assisti, que o que se estava fazendo no desencarne era extirpar as ligações do espírito imortal com o corpo físico, para que ele não se libertasse antes do momento apropriado, de tal modo que transportasse para o plano espiritual as sensações que ele tinha que passar para extirpar aquele mal do seu organismo. A doença é consequência de um desajuste mental. Todas as doenças, todas as disfunções físicas têm origem no corpo perispiritual. Allan Kardec deu o nome de perispírito ao corpo do espírito desvestido da matéria. Então, quando o corpo perispiritual, refletindo a mente que o domina, tem uma disfunção,
e a pessoa está encarnada, transmite essa disfunção ao organismo físico e a doença se manifesta. É preciso extirpar essa disfunção da mente e, consequentemente, do perispírito, para que a estrutura física fique livre dessa disfunção. E o que se passa nesses desencarnes demorados é exatamente a preparação do espírito para o retorno à pátria espiritual, para que ele não carregue consigo, na sua memória, e não fique estacionado por largo tempo no plano espiritual, vivenciando os males de que ele padece. Então, isso eu aprendi, de maneira que nós podemos ficar muito tranquilos com relação à nossa morte. Eu estou tranquilo com relação à minha. Estou com 68 anos de idade, bem vividos, graças a Deus. E a hora que o homem disser, menino, você vem para cá que você tem que jogar no time no domingo que vem, tá bom, estou indo. Enquanto ele achar que eu devo ficar, é melhor ficar, porque ir sem estar preparado é difícil, é complicado. Mas voltando ao livro, o Breno, nessa curiosidade permanente dele, muito perspicaz, suscitou essas questões conforme ele contou mesmo. E nós fomos trabalhando essas questões da doutrina espírita, e ele fez essa proposta: tio, vamos escrever um livro juntos. Eu falei, rapaz, eu não sou de escrever livro, eu escrevo textos, artigos, tem publicações feitas, mas nunca escrevi livro. Falei, não, mas eu faço os textos, o senhor corrige, o senhor modifica, foi assim que nós fizemos. A proposta do livro do Breno é a de trocar em miúdos, levar ao alcance das pessoas a filosofia espírita. O livro é pequeno, mas o conteúdo dele é gigantesco. Traz em linguagem popular, em linguagem nossa, corrente, do cotidiano, do dia a dia, aqueles princípios que estão nesta vastíssima bibliografia espírita. Desde as obras básicas de Allan Kardec, o Pentateuco Espírita, até todas as demais que se seguiram. E vale a pena nós dizermos mais o que está na Gênese de Allan Kardec, que a doutrina espírita não é a religião do futuro. Não é a religião do futuro. A doutrina espírita reproduz na atualidade conhecimentos tão antigos quanto a história humana. Tudo o que a doutrina espírita trouxe ao alcance das pessoas na atualidade e que nós estamos traduzindo para ficar mais ao alcance de toda a população, tudo isto já era conhecido no Egito Antigo, no hinduísmo, estava em Bhagavad Gita, que é um dos livros mais antigos que a humanidade conhece. Então, a religião do futuro, e está num dos trechos aqui do nosso livrinho, quando nós reproduzimos da Revista Espírita uma comunicação de um espírito residente em Júpiter, falando da civilização de Júpiter,
A religião do futuro é a religião do amor. Não é rótulo. Não é fulano, beltrano, cicano, é essência. É vivenciar a solidariedade humana. É viver o sofrimento do outro. É o altruísmo. É colocar-se no lugar de quem sofre. No lugar de quem erra. E perguntar-se a si mesmo, se eu fosse ele, o que eu gostaria que me dissessem e que me fizessem. Essa a religião do futuro, e está no nosso livrinho a transcrição da comunicação feita pelo espírito de Chopin à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, meus amigos, encerrando a minha pequena participação nisso, nós queremos expressar toda a nossa gratidão à casa, à qual eu me sinto ligado umbilicalmente, à sua direção atual, aos frequentadores, aos amigos espíritas e não espíritas que atenderam o nosso convite e que embelezam este salão. Agradecer a todos, dizer a todos que o que o livro traz é uma modestíssima contribuição nossa. Trabalhamos isso em duas mentes encarnadas, fora as que puderam influenciar-nos na hora de escrever-nos, sob inspiração do alto, e espero, sinceramente, que o livro possa contribuir para que todos nós nos sintamos mais felizes e vivenciemos o presente, este momento da nossa vida, com toda a intensidade, e colhamos o futuro. Nós somos hoje o resultado do que plantamos ontem. E está aqui, em nossas mãos, dependendo exclusivamente de nós, o nosso futuro. O que fizermos hoje, colheremos amanhã. E então, agradecendo muito ao Breno, que foi o verdadeiro impulsionador desta obra, eu encerro lembrando um trecho de um soneto de Castro Alves, que dizia, numa oração a Deus: bendito o que semeia amor. Porque o amor, caindo na alma, é germe que faz a palma e é chuva que faz o mar. Muito obrigado.